Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu lembro que quando eu fiz a cadeira de cálculo, né, a parte de limite foi muito traumática para a grande maioria da turma. E principalmente quando chegou nessa parte que a pessoa resolvia, conseguia aplicar, mas tentava aplicar uma definição como nesse caso aqui, por exemplo. Onde tiver x eu vou substituir por 7, aí ficaria 7 ao quadrado menos 49 sobre 7 menos 7. Isso aqui ia dar 49 menos 49 sobre 7 menos 7. E a gente observava que ia chegar na fração 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Nesse caso, a gente tem que tentar contornar para que não dê 0 sobre 0, né? Há algumas maneiras de se fazer. Uma delas é tentar fatorar, simplificar essa equaçãozinha aí, essa expressão, na verdade, né? E a outra, que a gente só ia ver lá na frente, era derivar tanto o numerador quanto o denominador. Também funcionaria. Mas eu vou supor que nós não vimos ainda derivadas, certo? Então, qual é a dica que eu vou dar para você? Nesse caso, seria interessante você aprender a fatorar as expressões, né? Para isso, eu vou colocar aqui algumas das expressões mais comuns de se aparecerem nos produtos notáveis, ok? Por exemplo, uma das fórmulas que a gente mais conhece, quando eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, a gente pode escrever isso aqui como sendo a mais b ao quadrado, o quadrado da soma de dois termos. Se por acaso, ao invés de ser mais 2ab for menos 2ab, aqui fica a menos b ao quadrado, certo? Outra formulazinha comum, eu tenho aqui, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado, a diferença entre dois quadrados. Isso vai se resumir ao produto da soma dessas bases pela diferença dessas bases. Tem outras fórmulas também, certo? Colocar aqui rapidinho mais duas fórmulas. Se eu tenho a à terceira mais b à terceira, a soma de dois cubos, isso aqui pode ser decomposto como sendo a mais b, que multiplica a2, menos ab, mais b2, b ao quadrado no caso, certo? Se por acaso aqui for menos, esse vai ser menos e esse vai ser mais. Existem outras formas que a gente pode usar, mas eu vou começar por essas aí, certo? Por exemplo, no nosso primeiro exemplo, x ao quadrado menos 49 sobre x menos 7. Esse 49 eu posso escrever como sendo 7 ao quadrado. Então vamos fazer essa substituição aqui. Isso aqui vai ser limite quando x tende a 7 de x ao quadrado menos 7 ao quadrado dividido por x menos 7. E se a gente observar, isso aqui é essa segunda formulazinha aqui. Vou usar. Quem vai ser x ao quadrado menos 7 ao quadrado? Vai ser limite, quando x tende a 7, da soma dessas bases multiplicado pela diferença dessas bases, dividido por x menos 7. Está tudo fatorado e a gente encontrou o mesmo termo em cima e embaixo. Isso aqui vai se tornar um limite mais simples. Vai ficar limite quando x tende a 7 de x mais 7. Pronto. Agora eu vou substituir. Onde tiver x eu vou substituir por 7. Fica 7 mais 7, que é 14. Contornamos a... Ficou feio aqui. Contornamos a indeterminação e conseguimos resolver através da fatoração, certo? Exemplo bem bacana. Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo é muito parecido com o primeiro. Se você quiser dar uma pausa e tentar
Fique à vontade. Pronto, todo mundo tentou que eu sei, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Mesmo procedimento, meus amigos. Esse 25 eu posso escrever como sendo 5 ao quadrado, o quadrado do número 5. Vamos substituir. Então aqui vai ser o limite quando z tende a menos 5 de z ao quadrado menos 5 ao quadrado dividido por z mais 5. Mesma coisa, ó. Vai ser limite quando z tende a menos 5 de z mais 5 multiplicado por z menos 5. Tudo isso dividido por z mais 5. E a gente observa que o z mais 5 é um fator que apareceu no numerador, apareceu no denominador. Vai se resumir ao limite quando z tende a menos 5 de z menos 5. Substituindo agora, ficou fácil, né? Menos 5, menos 5, menos 10. Bem similar, opa, ficou feio, bem similar ao primeiro exemplo. Vamos para mais um exemplo agora. Se você quiser pausar também, não tem problema, para tentar. Eita, que todo mundo fez de novo. Perfeito, perfeito. Aqui ficou um pouquinho diferente, mas também dá para entender. Esse 4x ao quadrado, posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Está tudo multiplicando e eles têm o mesmo expoente. Posso colocar o expoente em evidência. Fica 2x elevado ao quadrado, certo? Agora sim. Vou fazer a mesma coisa com esse 9. O 9 ficou mais fácil de ver, que eu posso escrever como 3 ao quadrado, né? Vamos substituir. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a menos 3 meios de 2x, entre parênteses, ao quadrado, menos 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2x mais 3. Mesma fórmula, de novo, ó, limite, o celular vibrou aqui, de quando x tende a menos 3 meios de 2x mais 3 multiplicado por 2x menos 3, tudo isso sobre 2x mais 3. Mais uma vez eu vou poder simplificar esses termos, né? Esse aqui vai embora com esse. Ficou limite quando x tende a menos 3 meios de 2x menos 3. Pronto. Agora eu vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 3 meios. Vai ser 2 que multiplica menos 3 meios, menos 3. 2 vezes menos 3 meios vai ser menos 3. Menos 3, menos 3, menos 6. Perfeito? Pronto. Se você teve dúvida nesse primeiro trecho, espero ter sanado essas dúvidas.